Vene Casagrande, falando do seu Flamengo, você tem informações do Carrascal? Temos informações, inclusive no Bom VT da Alce, ela falou ali alguns ajustes, alguns detalhes para poder fechar a contratação. E pelo que eu acabei de saber antes do início do programa, é forma de pagamento. Já chegaram a um acordo no valor, 10 milhões de euros mais 2 milhões em metas estabelecidas, ou seja, podendo chegar a 12 milhões de euros por esse jogador. E agora eles estão discutindo a forma de pagamento. Com o atleta já tem acordo também, e quando ele fechar com o Flamengo, quando assinar com o Flamengo, vai ser um contrato até 2029. E foi o que a Alce disse no VT, ele é o reforço mais próximo. E já entro no outro assunto, porque o Flamengo perdeu o Gerson e também perdeu o Pulgar, né? Porque o Pulgar vai ficar fora aí dos gramados por cerca de 2 a 3 meses. E muitos flamenguistas me perguntam, me questionaram nas redes sociais, o Flamengo vai contratar alguém para essa posição? Porque não esperava perder o Gerson. Sim. Inicialmente o Flamengo não vai ao mercado para contratar ninguém para essa posição, porque entende que o Carrascal pode fazer a função do Gerson também. Inicialmente ele chegaria para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Mas o Carrascal, na visão da diretoria do Flamengo, da comissão técnica do Flamengo, é um jogador versátil no meio de campo e também faz as pontas, às vezes, quando necessário, mas consegue suprir essa ausência do Gerson aí. Então pode ser para o Gerson, um lugar do Gerson. É isso, exatamente. E do Pulgar? O do Pulgar, teoricamente, tem o Alan. Porque ele volta só em setembro aí, né? Exatamente. Mais ou menos, né? Então, eu acho muito arriscado você confiar muito no De La Cruz, por exemplo, que é um jogador que fisicamente não vai aguentar. E no off a gente estava até aqui debatendo o segundo semestre do futebol brasileiro. Vai ser um jogo atrás do outro. E não vai ser um jogo qualquer atrás do outro. Serão jogos realmente importantes. Mata-mata de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E aí você botar uma confiança ou apostar numa sequência de La Cruz, eu acho arriscado. Mas quem sou eu? Sou apenas o Vene Casagrande. A diretoria do Flamengo está lá. No dia a dia, a comissão técnica entende que o Alan pode dar conta do recado, que o Everton Araújo também pode dar conta do recado. Inclusive, sobre o Alan, o Flamengo teve a oportunidade de negociar esse jogador, porque o Atlético Mineiro veio firme atrás dele. O Flamengo vetou a saída dele, porque entende que é um jogador importante. A ver, pelo menos tem um Carrascal que está muito próximo de chegar. Lucas Pedrosa, o Vasco que já tentou o Carrascal, Sim. Então, se não fosse isso, também saberia, mas fale mais sobre este jogador para o torcedor rubro-negro. É para ficar bem empolgado com a chegada desse jogador, Pedrosa? É um bom jogador, isso é indiscutível, 27 anos, revelado pelo Milionários da Colômbia. É um jogador que teve a sua melhor passagem no River Plate, principalmente na temporada 20-21. É um cara que é muito habilidoso, consegue fazer a meia ponta, consegue fazer a meia por dentro também. É um cara que pode até atuar como segundo volante, mas a boa dele mesmo, pela qualidade que ele tem, o chute de fora da área, é atuar um pouco mais próximo. E aí é um atleta que eu, sem dúvida alguma, considero que o Flamengo tem totais condições de aproveitar para que ele se torne um ponto principal nesse time do Flamengo. Porque ele pode substituir o Gerson, jogando de meia direita, ele pode substituir a Arrascaeta quando a Arrascaeta não tiver à disposição, jogando como camisa 10, e até, como eu disse aqui, como meia ponta, na ponta esquerda, talvez, se o Felipe Luiz quiser usar ele assim. Agora, eu chamo a um sinal de alerta. Eu acho que assim, o Flamengo perdeu o Gerson, que é um jogador que dificilmente você vai conseguir trazer alguém à altura dele. E o Flamengo perdeu o Pulgar. E com seus dois principais jogadores de meio campo para o restante da temporada, tudo bem, tem o Jorginho, mas esfacelado, digamos assim. Sim. Cara, se eu fosse o Flamengo, eu iria atrás de um primeiro volante. Até porque Eu tô nessa linha do Pedrosa também. E assim, eu falei isso para a pessoa do Flamengo, porque a pessoa do Flamengo me questionou, mas por que você está me perguntando isso? Eu falei, porque eu entendo que o Flamengo deveria ir atrás de um primeiro volante. Porque Pulgar ficando fora até 3 meses, supondo que ele volte no meio de setembro, alguém que tem certeza de como vai voltar o Pulgar? Não tem. Não. Porque é uma lesão, assim, teoricamente, uma lesão que preocupa. No pé direito, no fratura. meio de setembro a gente já está falando, faltando já tem 2/3 do Brasileirão. A gente vai estar falando já em quartas ou semi de Libertadores e de Copa do Brasil. Exatamente. Estou botando todas as competições que hoje o Flamengo disputa. Então, é tem muito um ponto, longe. Tá? O Carrascal, ele vem do futebol russo. Ele vai ter que se adaptar, inclusive, à temperatura aqui do Brasil. É uma incógnita. E o calendário, né? Ele é um ótimo jogador, ele é um bom jogador. O Flamengo vai bem na contratação. Ele tem muitas lesões na carreira? Não tem. Isso É um é bom, jogador isso já é um bom regular, digamos assim, seleção colombiana e tudo mais. Só que a adaptação é natural, você vai ter que ter um tempo ali para você se adaptar. E assim, o Felipe Luiz, inteligentíssimo do jeito que ele vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time. Só que o Alan não é do nível do Pulgar. O Pulgar é muito melhor do que o Alan. Com todo respeito ao Alan, eu acho que são jogadores de prateleiras diferentes. E repito, o Gerson não era só o capitão do Flamengo, ele era a cara do Flamengo.
O Gerson foi o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Sim. Então, assim, jogar essa responsabilidade de substituir o Gerson pro Carrascal, que são características até diferentes, também é complicado. Então, eu acho muito que o Flamengo tem que ir atrás de um primeiro volante qualificado, do nível do Pulgar. Porque o Alan não é do nível do Pulgar e o Everton Araújo ainda é o garoto. Ele ainda está em maturação. Jorginho pode fazer a posição de primeiro volante? Pode. É o ideal? Acho que não. Eu acho que agora a dupla de volante se torna titular, obviamente, né? De La Cruz e Jorginho. Só que o meu grande ponto, o meu grande questionamento em relação ao De La Cruz é, ele vai aguentar? Quantos jogos seguidos ele já fez, no Exato. máximo? Exatamente. Por exemplo, agora, tudo bem, teve a boa notícia que ele foi relacionado contra o Bahia, inclusive entrou em campo. Ficou 9 minutos, mas olha quanto tempo ele ficou ausente. A última partida antes dessa havia sido no dia 10 de maio. Então não dá para você confiar na parte física do De La Cruz, infelizmente, que eu acho um baita jogador, joga muita bola. Só que fisicamente falando, ele não consegue aguentar essa sequência. E eu tô com Pedrosa. Comparar Alan e Pulgar, são dois jogadores com características totalmente diferentes e a gente pode ver isso justamente contra o Bahia, quando o Pulgar sai e entra o Alan. O Alan ele é muito mais defensivo, o Pulgar não, ele tem passe que quebra a linha adversária, ele chega bem ao ataque. E é muito bom defensivamente. E é muito bom, além disso, é muito bom defensivamente falando. Mas, se o Carrascal chega, eu acho que eles vão acabar mudando de ideia. Até porque, financeiramente falando, o Flamengo agora está com caixa cheio, né? Sim. 160 milhões de reais da venda do Gerson, 150 milhões de reais na participação da Copa do Mundo de Clubes, já bateu meta orçamentária Tudo à vista, de venda. né, Venê? Eu confesso que eu não sei como a FIFA vai pagar. Mas o Gerson sim, né? O Gerson à vista, tá na conta. Quer dizer, ainda não está na conta porque tem a parte burocrática. Mas o Flamengo já foi comunicado que o depósito foi feito. Então, assim, já bateu meta orçamentária de venda de jogador, nem precisa mais se preocupar com isso. Agora é saber administrar o dinheiro. Não adianta você ter muito dinheiro, é como você gasta esse dinheiro. Mas eu acho o Carrascal, não vou dizer aposta, é uma boa contratação, um jogador que tem potencial. Mas será que vai chegar e vai se adaptar rapidamente? O próprio Pulgar não se adaptou rapidamente. Inclusive, muitos torcedores pediam a saída dele quando ele havia chegado. Então tem esse período também. Por exemplo, o Alcaraz, ano passado, quando foi contratado. Bom jogador, todo mundo sabe disso. Mas não se adaptou rapidamente. Quer dizer, nem em um momento ele se adaptou, né? Que acabou saindo. Você traz um ponto importante, Pedrosa. Eu acho assim, talvez essa perda esportiva vai ser muito maior do que hoje o rubro-negro consegue entender. Sim. Primeiro porque o Felipe Luiz é um cara que ele tem a cara dele. Então, assim, as peças vão, as peças vêm, mas o Flamengo tem um jeito de jogar, que é o jeito do Felipe Luiz. E isso é muito importante, que te entrega uma coisa assim, pô, independentemente de quem machucou ou não, a gente tem uma cara. Mas, passando um pouco desse ponto, talvez não fica tão latente a preocupação em pensar que o Gerson, além de esportivamente ser um dos melhores da última temporada e nesse Mundial de Clubes, porque ele é um cara que entrega muito, ele tem aquele jeito meio Flamengo, né? Acho muito do Luiz Araújo e do Gerson, naquele jogo do Mundial, foi a vontade deles. O gol do Gerson sai com a pura raça que ele tem. Então, assim, o Flamengo vai perder um pouco, talvez, o seu rosto, né, ô Pedrosa? Claro, a liderança dele é positiva dentro desse elenco. E quando a gente fala sobre liderança positiva, a gente está falando até individualmente de alguns jogadores. Quantas vezes o Wesley já falou que o crescimento dele tem muito a ver com o Gerson? Quantas conversas o Gerson já deve ter tido com vários garotos? Um Alacian da vida, um Wesley, um Everton Araújo, porque o Gerson é o cara que chega pra você, garoto, fica tranquilo, você tá aqui do meu lado, tiver difícil, dá a bola em mim, cara, fica tranquilo, vai jogar. Vai errar, acontece, aqui é Flamengo, tem que ter responsabilidade, mas você está comigo. Eu tenho certeza que o Gerson já fez isso diversas vezes. Quem é que vai tomar esse protagonismo hoje no Flamengo? Tem vários que podem. O Danilo pode fazer isso, o Alexandre pode fazer isso. Mas o Gerson, cara, é muito específico, assim. É um negócio que eu sempre falei aqui. Ele é a cara do Flamengo. Gerson e Flamengo são jogadores que se confundem. Assim, são setores, digamos assim, um time e um jogador que se confundem. Então, essa perda a gente só vai entender com o Flamengo em campo. Sim. E tem um outro ponto também. A gente não sabe qual é o time titular do Flamengo hoje. Qual é o time titular do Flamengo? É com a Arrascaeta? É com o Bruno Henrique? É com o Varela na direita? É o Gerson, o Jorginho? O Gerson já não vai estar mais. É o Jorginho e o Pulgar, que está machucado, também já não vai estar mais. Então é um novo Flamengo. O Felipe Luiz vai ter que criar um novo Flamengo para o restante dessa temporada com as suas ideias. Tenho certeza que ele vai dar conta do recado, porque são vários jogadores qualificados. Mas é algo que eu tenho expectativa para ver como é que vai ser. Então tá aí, nação rubro-negra, vocês acabaram de ver o grande jornalista Venê Casagrande cravando essa informação, dando conta de que o Flamengo está a um passo, né? E a mais de um passo de acertar a contratação desse cara que vocês estão vendo aí, o meia colombiano Jorge Carrascal. Muito bom jogador, muito bom jogador. Tenho certeza que vai jogar muita bola no Flamengo lá na Colômbia.
Ele é conhecido como o Neymar colombiano pela habilidade que tem, pela versatilidade, né, dentro de campo. Pode jogar como ponta, como meia, né, tem diversas posições dentro de campo. Pode jogar também como segundo volante. Então, assim, é um jogadoraço, né? Vamos torcer para que ele venha, né, e que o Flamengo não sinta saudade do Gerson, né? Que, assim, capitães vai ter um monte dentro de campo, Jorginho, Danilo, né? Assim, quem for ali para ajudar, quem está chegando, eu tenho certeza que o Flamengo vai acolher e vai acolher muito bem essa chegada do Jorge Carrascal. Mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos, e lembrando, o Flamengo vai, né, desembolsar uma grana muito boa para contratar o Jorge Carrascal, e tem outros nomes circulando. O Flamengo tá de olho em vários nomes, né? O Flamengo tá com o dinheiro em caixa, agora é saber utilizar muito bem esse dinheiro, né, para que o time consiga ser uma equipe muito forte, ainda mais, né, até o restante da temporada, e que o Flamengo consiga ganhar títulos, que é o que todos nós queremos. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!